Uma das principais atribuições de um vereador de uma cidade é fiscalizar e atribuir os valores que são destinados à educação, à habitação, saúde. Mas nem sempre isso é uma atividade muito fácil. É por isso que hoje o Sul News Entrevista, em sua primeira edição, traz para uma conversa com os nossos telespectadores o vereador Ricardo Nunes. Bom dia a todos, queria agradecer o convite, Vanderlei, em seu nome agradecer toda a equipe aqui do Grupo Sul News, né, e cumprimentar os telespectadores. Realmente você falou, é uma tarefa árdua. E é por isso que eu já emendo com a primeira pergunta, né, vereador? Qual é a dificuldade que tem de você conciliar, principalmente num cargo importante como o seu, que é o de relator da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, conciliar os interesses das várias bancadas existentes na Câmara Municipal, que são 55 vereadores, e os interesses da municipalidade? Então, nós temos mecanismos importantes, Vanderlei, que são as audiências públicas. Nós terminamos agora uma bateria de várias audiências públicas. Para você ter ideia, passou de 60 horas, né, somando-se todas as audiências. Fizemos várias, inclusive as regionais, na Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, as temáticas, né, de cada setor, saúde, educação, habitação, previdência, enfim, todas as pastas. E tivemos de inscritos nessas audiências públicas 2.662 participantes. Esses que foram lá e colocaram o nome, o RG e CPF, fora um volume enorme de pessoas que participou, ouviu e fez ali as suas colocações. Então, foi uma participação muito grande que a Câmara Municipal conseguiu desenvolver, de escutar a sociedade. E aí, dentro das audiências públicas, você consegue pegar todos os setores e fazer a melhor distribuição. Então, como é que funciona? O Executivo manda a peça orçamentária para casa, né? E aí agora é função da Câmara, através da Comissão de Finanças, fazer as adaptações, os remanejamentos, e é designado um relator, né? E eu fui designado relator do Orçamento 2018, que muito me honrou. E como conciliar? Indo para a sua pergunta mais prática. Nós tivemos, por exemplo, uma participação enorme na área da habitação. Muitas pessoas indo lá discutir a questão da habitação. Para a gente ter uma noção só, na gestão passada, o prefeito da gestão passada prometeu 55 mil unidades habitacionais. Conseguiu realizar 8.500, né? A atual gestão, João Dória, está com uma pretensão de fazer 25 mil unidades habitacionais. E aí, esse déficit todo gerado lotou o auditório. Para você ter ideia, na última audiência da habitação, o auditório ficou completamente lotado, mais de 300 pessoas, tiveram que ficar mais 300 e tantas no auditório de baixo, vendo pelo telão. Por que foi esse povo todo lá? Porque não tem programa habitacional. Sim. E aí, Vanderlei, está acontecendo isso, de ter invasão, de ter loteamento clandestino, né? Esse caos na área habitacional, porque a pessoa de baixa renda ela não consegue comprar um imóvel, né? Então tem que ter aí a ação do governo. Então, o que nós decidimos lá, eu junto com os vereadores da Comissão de Finanças, de incrementar em 100 milhões a pasta da habitação. Porque esse foi o resultado de que a comunidade, de que a população foi lá e nos demonstrou essa necessidade. Então, a gente vai, né, incrementar 100 milhões. E aí você tem as outras questões da cidade. Uma coisa que foi assim, muito forte também, a questão da área da saúde. Sim. Para fazer mais UBSs e assim uma ação muito forte do Hospital de Parelheiros. Uhum. Né? Outra coisa que também ficou muito latente é a questão das prefeituras regionais. O orçamento que chegou na Câmara Municipal chegou para as prefeituras regionais com muito pouco recurso. E é na prefeitura regional que você tem lá a praça que precisa arrumar o banco que quebrou. Recentemente, agora no Jardim Suzano, os moradores me procuraram porque tem uma pracinha lá, Praça L da Gagliani, se não me engano, onde os equipamentos de playground estavam muito deteriorados. E eu fui lá e, por exemplo, o escorregador estava com o ferro solto. Se uma criança passa ali... Né? Então, é na prefeitura regional que corrige essas coisas, que faz aquelas pequenas obras e é onde as pessoas vivem, né? Então, nós vamos ter que incrementar essa questão das prefeituras regionais. Enfim, a gente concilia isso, escutando os vereadores, escutando a sociedade, e aí você vai fazendo as adaptações. Inclusive tem informação que me parece que o valor destinado para a habitação é 130 milhões, né? Esse valor você estima que pode ser aplicado para a construção para atingir, por exemplo, essa meta do prefeito João Dória de 25 mil unidades até o final do mandato?
Não, a pasta da habitação, ela tem hoje um orçamento de mais de 300 milhões. Nós vamos incrementar mais 100 milhões. Tem coisas complicadas. Para você ter uma ideia, a prefeitura gasta 120 milhões por ano só com aluguel social. O que é isso? São aquelas pessoas que foram removidas, que estavam em beira de córrego, em área de risco, e a prefeitura paga ali um aluguel em torno de R$ 400 na média para essas pessoas. E isso custa para os cofres da cidade de São Paulo 120 milhões por ano, né? O que é melhor? É melhor fazer habitação do que gastar esse dinheiro todo, né? Então, é uma coisa muito complexa e até por conta dessa informação, de ter esse gasto de 120 milhões por ano com aluguel social, que é um dinheiro que vai embora e não volta mais, a gente decidiu fazer incrementar o orçamento da habitação. Outro trabalho muito importante que o senhor também está envolvido é na CPI da dívida ativa, né, dos 100 maiores devedores, que inclusive, conversando um pouco antes dessa entrevista aqui, você falou que já foi concluído os trabalhos, né? Qual é o balanço final que você pode fazer a respeito dessa CPI? Olha, o balanço final é de que a sociedade precisa entender que quando ela escolhe o seu representante, o seu vereador, ela está delegando a ele ali, né, a função de cuidar e de fiscalizar a cidade. Você começou falando bem que uma das funções do vereador e a função constitucional, além de legislar, é fiscalizar, né? A gente infelizmente, não tem a cultura de que o vereador seja o fiscalizador. Eu tenho procurado fazer muito isso. A CPI criada para apurar a questão da dívida ativa e dos grandes devedores, ela foi composta por um grupo na minha avaliação, de bons vereadores corajosos. E aí identificou-se vários problemas, né? A cidade de São Paulo hoje ela tem 104 bilhões de dívida ativa, dinheiro para receber, né? E aí fica perdido isso. Nós identificamos, por exemplo, situações onde houveram muitas prescrições. O que é a tal da prescrições? O procurador do município, ele perdeu o prazo, né, de 5 anos para ingressar com a ação. Muitos casos. Outro caso que a gente identificou é a prescrição intercorrente. Os procuradores deixaram de atuar no processo durante muito tempo, 5 anos, 10 anos, e o juiz vai e arquiva aquele processo porque considerou a prescrição intercorrente, não houve ação. Só para você ter ideia, de janeiro a março nós tivemos 1.300 prescrições. E aí a CPI foi muito contundente. Inclusive, uma das propostas da CPI, Vanderlei, é de que seja alterada a legislação e o procurador do município, que ganha em torno de R$30 mil por mês, ele não possa advogar para o privado. Hoje, na União não pode. Na Prefeitura de São Paulo, o procurador do município ele pode advogar para o município, deve advogar para o município, mas pode advogar para o privado. Nós achamos que isso é errado, né? Bem falou o relator Isaac, a Prefeitura de São Paulo não é um bico. Então, ele tem que ter como prioridade a defesa do interesse do cidadão da cidade de São Paulo. É uma coisa que deve acontecer nos próximos meses, de proibir que o procurador trabalhe no privado e seja de atividade exclusiva do município. Outra questão que a gente descobriu, e a CPI, fica aqui um relato, foi muito corajosa, de identificar empresas de má índole e que cometem o crime da ordem tributária. Nós fizemos, inclusive, representações no Ministério Público por suposto crime contra a ordem tributária de algumas grandes empresas, né? A última, inclusive, agora só para citar o caso, acho que posso até citar, que é público, a empresa Ticket, ela alega estar em Barueri. Mas, na verdade, nós identificamos que eles têm um espaço lá, mas o coração da empresa está aqui nas Nações Unidas. Então, ela deveria recolher o ISS aqui na cidade de São Paulo. Hoje ela paga em Barueri R$1.200.000 por mês de ISS. Então nós fizemos uma representação no Ministério Público por suposto crime contra a ordem tributária, contra essa empresa, para que ela pague os seus impostos aqui, inclusive a dívida que tem, de 360 milhões. Né? Uhum. Né? Então, quer dizer, são ações corajosas, porque você acaba criando ali um desafeto. É muito fácil você ficar em casa cômodo, né? Mas esses vereadores que participaram da CPI, que tiveram coragem de encarar esses assuntos, acho que a cidade de São Paulo precisa saber disso. A Câmara ela sofre muito ataque, né? E nem sempre justas. A gente tem lá bons vereadores, né? Você tem o vereador Paulo Franjo, um grande vereador, o vereador Donato, um grande vereador, vereador Aurélio Nomura, um grande vereador. Você vê de vários partidos, né?
e tantos outros vereadores que realmente eu vejo lá que no dia a dia se dedicam por demais nas suas atividades, né? Mas é muito digno, né, o trabalho de representar a cidade de São Paulo, essa cidade complexa de 12 milhões de habitantes, com um orçamento de 54 bilhões, né, e que depende muito do legislativo para ela fluir. Falar um pouco do seu mandato, eu vi um projeto seu que eu achei muito interessante, que é o projeto do transporte hidroviário, né? Fala um pouco mais para a gente como é que vai funcionar esse projeto que vai envolver aí a bacia da Guarapiranga, né? Qual é a previsão dele entrar em funcionamento? Vamos lá. Esse aí é o meu sonho, até porque esse projeto, contar muito rápido como é que ele surgiu, né? Eu moro aqui em Interlagos, e um dia a gente ali na Marina, na beira da Guarapiranga e tal, e tinha pessoas que saíam lá depois do Jardim Ângela e usavam barcos para poder chegar até o bairro ali do Socorro, né? Inclusive um rapaz de jet ski que fazia isso. E aí eles falavam, olha, a gente faz isso aqui em 10 minutos. Se eu fosse pegar o ônibus ou de carro pela Guarapiranga, pela Imbuimirim, ia gastar 1 hora, 2 horas, dependendo do horário, né? A mesma coisa quem está lá no Grajaú, né? Aí a gente identificou quem está lá no Cocaia do Grajaú, no Cantinho do Céu, se usar a Billings, né? Ilha do Bororé, se usar a Billings, ele faz esse trajeto em 10, 15 minutos, e pegar aquela Belmira Marinha, ele vai gastar 1 hora, 1 hora e meia. E nós procuramos um grupo de trabalho da USP, liderado pelo professor Alexandre Delijakov, e fizemos junto esse projeto. Nós votamos na Câmara, fizemos as audiências públicas e já é lei a criação do sistema de transporte hidroviário. O que precisa agora? Uma vez constituída a lei, com todos os estudos que eu aproveito para agradecer aqui, o professor Alexandre Delijakov, do grupo dele lá, Tanaka, lá da USP, né, que me ajudaram a elaborar o projeto, precisa fazer implantação. Todos sabem que o prefeito João Dória criou aí o programa de desestatização e ele elencou 55 itens de ação para fazer entre PPPs, concessões, privatizações. E o transporte hidroviário, eu já havia conversado com o prefeito no final do ano passado, após ele ser eleito, expliquei para ele, ele gostou, então ele incluiu o transporte hidroviário dentro desse conjunto de ações de propostas do prefeito. E a ideia do transporte hidroviário é fazer a PPP, parceria público-privada, ou seja, a prefeitura não põe recurso, dá a concessão do serviço para o privado, ele explora, investe, explora e se remunera o investimento pela exploração do serviço, que vai ser integrado com o bilhete único. Nós colocamos isso dentro do plano diretor, dentro da lei de zonamento, porque você tem é um conjunto. Então, você não tem mais só o terminal de ônibus viário, você tem agora o terminal hidroviário, tem todo um conjunto de ações que está tudo pronto, né, para poder agora isso ser implementado. Lógico, tudo que é novo, Vanderlei, você tem uma complexidade, inclusive cultural, no quadro da prefeitura, né? Mas está caminhando bem. Eu tenho uma convicção enorme, estudos técnicos de que é algo muito bom para a cidade. Para você ter ideia, o estudo que a gente tem é de que tem um ganho na área ambiental enorme. Para o mesmo trajeto, a quantidade de pessoas que faz o transporte de barco de ônibus, você ter ideia, tem um consumo de 1/3 de combustível a menos do de barco. Então você tem um ganho, inclusive, do meio ambiente, de tempo, né, da pessoa se locomover, e o barco você não vai ter buraco no asfalto, você não tem farol, né? Então vai ser algo maravilhoso que eu tenho certeza que são ações assim inovadoras que a sociedade espera da gente. É muito, muito importante esse projeto e está caminhando. Eu estou todo dia lá em cima para poder pôr para funcionar. Perfeito. Para poder fechar, vereador Ricardo Nunes, o ano que vem teremos eleições majoritárias, né? Que queiram ou não acaba afetando os municípios também. Uhum. Qual é a expectativa da vereança paulistana em relação à próxima eleição? Olha, é muito importante. Eu, por exemplo, pegar um exemplo desse caso agora aqui, dessa experiência da CPI dos grandes devedores, a gente às vezes esbarra muito, Vanderlei, em situações que são de legislação federal, né? Dá um exemplo, por exemplo, tem a Lei Complementar 116 que fez com que as empresas que atuam na área de saneamento não pagassem mais o ISS para os municípios. E a alegação é de que isso seria revertido para serviço, que é uma grande balela, né? Você pega uma Odebrecht, que é uma grande empresa que atua na área de saneamento, ela deixa de recolher o ISS para o município, ela vai investir em rede de esgoto? Não vai, né? Então,
são coisas que foi um lobby, né, possivelmente um grande lobby que fizeram para dar uma benesse para essas empresas. Como a Sabesp também. Né? A Sabesp pagava até então o ISS para o município, que é uma grande devedora do município, diga-se de passagem, e hoje não paga mais, por uma ação feita lá em Brasília. Eu acho que precisaria ter pessoas assim com esse olhar, para poder cuidar do conjunto da cidade, né? De uma forma mais ampla. Então é muito importante que a cidade de São Paulo ela tenha deputados federais comprometidos com essa visão macro da cidade. Né? Estou dando aqui um exemplo de uma situação que precisa ser corrigida, né? Mas tem tantas outras questões. Você pega uma questão, por exemplo, da discussão dos bancos com relação à dívida. O que os bancos faziam antigamente? Eles tinham que depositar o valor em juízo para fazer a discussão. Eles conseguiram uma alteração da legislação onde faz a carta fiança. Então, eles só apresentam uma carta e ficam usando o dinheiro no mercado financeiro, né? E devem bilhões. Você pega aí, tem banco que deve 2 bi, tem banco que deve 3 bi para o município. Nós conseguimos resgatar bastante dinheiro. Só esse ano, à vista, Vanderlei, a CPI conseguiu resgatar 1 bilhão e 600 milhões, né? 490 milhões do Itaú, 113 milhões do Bradesco, 198 milhões do Safra, 260 milhões do Santander. Ou seja, um ganho para a cidade muito grande desses vereadores que foram corajosos e enfrentaram esses grandes grupos, né? Porque você acaba marcado para essa vida, né? Então, fica marcado. Então é muito importante a questão da legislação federal para o nosso dia a dia, que é fundamental. Então, povo de São Paulo, ano que vem a gente tem uma função importante aí de fazer uma boa escolha dos nossos candidatos. A gente vê hoje muita reclamação, Vanderlei, na área da segurança, né? E nós, vereadores, o que a gente tem? A gente tem ali uma atuação mais na área de iluminação, que ajuda, da Guarda Civil Metropolitana, mas o grosso do negócio é a legislação federal, a legislação estadual, a atuação do governo do estado com relação ao número de policiais. Se você fizer um comparativo da nossa quantidade de policiais aqui na região e do interior, a gente está assim aquém, né, demais do necessário. Eu visitei esses dias a cidade de Itapetininga, é maravilhoso assim, a estrutura que tem da polícia militar, de batalhão, de estrutura, de policiais, de carro, de cavalaria, né? E aí você vai lá no Grajaú, na região mais populosa de São Paulo, não tem uma delegacia, né? E você tem cidades do interior que tem 30 mil habitantes, tem lá a sua delegacia. Como é que uma região que tem 1 milhão de habitantes não tem uma delegacia, né? Então são coisas que precisam ser corrigidas do âmbito estadual e que compete aos deputados estaduais e deputados federais. Vereador Ricardo Nunes, muito obrigado pela visita aqui no Grupo Sul News. E o Sul News Entrevista termina agora e até uma próxima edição. Até lá.